O que fazer após encontrar graça e misericórdia? Após uma longa história no submundo do crime, Luciano Ramiro experimentou uma realidade transformadora ao ver se cumprir as promessas e milagres de Deus em sua vida. Como ele ressignificou a sua jornada de forma surpreendente, é o que você vai ver nesta história de um bom motivo para viver a partir de agora. Seja bem-vindo ao programa Você é um Bom Motivo para Viver de hoje, que tem um objetivo muito especial, te ajudar a encontrar movimento a partir da graça e do poder de Deus. Seja bem-vindo, Dr. Lucas, mais uma vez ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Thalita. Seja bem-vinda, Grazi, é uma honra te receber mais uma vez. Obrigada pelo convite. Obrigada. O programa de hoje tem um tema muito bom, eu estou feliz de compartilhar sobre isso. Por quê? Porque nós vamos falar sobre o que fazer após encontrar graça e misericórdia de Deus. Muitas vezes, algumas pessoas ficam paralisadas pelo sentimento de culpa, daquilo que passou, daquilo que viveram. Ah, mas o que eu fiz foi tão terrível. Ah, mas... Se você, como nós vamos ver na história de hoje, se você encontrou... na lei, aquilo que precisava ser resolvido, feito, arcado com aquilo juridicamente, legalmente, e encontrou na lei de Deus, na graça de Deus, o perdão. Hoje é um dia para você recomeçar a sua história, para você caminhar a partir do perdão, da graça, do favor e da misericórdia de Deus. Vamos conferir a história de hoje do Luciano Ramiro. Aos 11 anos de idade eu tive a perda do meu pai, E foi uma perda muito trágica, porque ele morreu engasgado com pão de sal e morreu nos meus braços. E eu, com 11 anos de idade, ele caiu nos meus braços, veio os traumas e tudo foi assim, um abismo chamou outro abismo. Meu pai, era um empresário, da Belo Horizonte, muito conhecido, era da família tradicional. Com a morte do meu pai, a família abandonou, todo mundo abandonou e ficou só eu e minha mãe. Eu fui buscar ajudas nas ruas para suprir as necessidades de casa. E na rua eu encontrei o crime, o submundo do crime, E aos 11 anos começou aquele declínio na minha vida. 12, 13, 14, 15, fui sendo preso, menor infrator, roubando, vendendo droga, fazendo coisas erradas. E tudo começou nesse ápice de quê? Dos traumas que eu tinha de eu perder minha família. Quem eu achava que estava do meu lado, estava do lado da minha família, não estava. Então ficou só eu e minha mãe nessa história. E aí foi aqui, a primeira prisão, a segunda prisão, a terceira prisão, a quarta prisão, até que eu me tornei verdadeiramente assim, no mundo do crime, um bandido, uma pessoa de nome. E aos meus 18 anos de idade, numa troca de tiro, eu vim assassinar um policial, então fui alvejado também e fui condenado, já de maior, porque a cadeia de menor é uma coisa e quando a gente cria a maioridade, já é outra situação. E ele é a faculdade do crime, dentro do sistema prisional. E tudo começou, aí entrava, saía, cada vez que eu saía pior. Esse ciclo realmente de repetição de violência, de criminalidade, de realmente, como o Luciano ele compartilha ali, ele começou essa jornada ali com os 11 anos de idade e foi caminhando nessa jornada como se fosse realmente piorando a cada ano, em cada ciclo que ele estava vivendo, É uma coisa que não tem nem como a gente explicar, nem a gente falar sobre isso. O programa de hoje, ele tem uma pauta que a gente entende o quanto ela é delicada, o quanto ela é complexa. Mais uma vez, nós estamos aqui reforçando o nosso empenho em trazer histórias que poderiam ter, sim, um outro episódio, um outro final e que foram, de alguma forma, permeada, por uma graça, por uma superação, por um recomeço. Essa história é a história do Luciano, não é a sua história, não é a nossa história, é a história dele. Então é importante a gente reforçar isso, que é uma história que nós vamos ouvir um pouco mais. No tempo da minha vida, chegavam pessoas, eu saía do presídio,
chegava pessoas na Lagoa da Pampulha, olha, Deus tem prova, eu nem nunca me viu na vida, falava, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus vai fazer maravilhas através de você, mas para mim aquilo entrava no ouvido e saia no outro. Até que chegou uma vez que eu fui cometer um crime, né, e eu fui alvejado, eu tomei vários tiros no corpo e eu fiquei em coma no hospital. E nesse momento que eu fiquei em coma no hospital, que veio a parte do espiritual da igreja. Minha mãe foi até na Igreja Batista da Lagoinha, na sede, e um pastor falou, olha, ouviu ela falou, olha, amanhã eu tenho que ir no hospital para desligar os aparelhos do meu filho. Já está lá psicólogo, assistente social, ele não tem mais chance de vida. E esse pastor falou, amanhã vem cá nesse mesmo horário que a gente vai até o hospital. E aí, ela encontrou com esse pastor, foram até o João 23, chegou lá, eu estava algemado, estava em coma, né, há muitos meses, tinha 2 policiais do meu lado, e esse pastor, ele foi muito singelo, foi rápido, ele falou, olha, vim aqui como homem de Deus, eu vou orar sobre seu filho, se Deus fizer, ele é Deus, se Deus não fizer, ele é Deus da mesma forma. E declarou sobre minha unção de Ezequiel, capítulo 37, do 1 ao 10, um novo sangue, um novo tendão, um novo músculo, e naquela mesma hora, para a honra e glória de Deus, eu mexi minhas mãos e vim o fôlego de vida sobre minha vida. Ali um policial aceitou Jesus na hora, ali os médicos perplexos, porque eu estava ali para, como se diz, desligar os aparelhos, acabou. Né? Ainda o médico falou para minha mãe, o seu filho é como um carro sem motor, não faz nada, ele é um vegetal, ele está aqui agora por causa dos aparelhos. E aí, eu acordando, minha mãe contou esse testemunho para mim, contou o que aconteceu. Mesmo assim, depois daquele momento ali, eu fui para cadeia, porque só estava ali no hospital porque estava, né, nessa situação de saúde. Eu fiquei preso 4 anos da minha vida e depois disso tudo Deus foi despertando, Deus foi movendo na minha vida. Um dia, no pátio, uma pessoa chegou de novo e falou assim, olha, Deus tem propósito na sua vida e é agora que vai começar. As algemas do pecado estão saindo da sua vida, estão sendo quebradas. Eu entrei para a cela, falei, que povo mais doido, é pano de saco, povo que fala de cura de câncer, de AIDS, como preso, às vezes o amor ele se esfria tanto que a gente se torna assim escravo do pecado. E aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou abrir a Bíblia aqui desses crentes, vamos ver se... Eu falei com Deus assim no meu íntimo, Deus, eu quero que você prova para mim verdadeiramente que o Senhor perdoa meus pecados. Tudo que eu fiz na sociedade, tudo que eu fiz. E eu peguei uma Bíblia e abri. Na hora que eu fui ler 1 João 9, estava escrito, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, toda injustiça. Mesmo assim, eu falei, não tem como, isso aqui é Bíblia que eu sou dos dias, os outros abrem tudo. Eu peguei uma outra Bíblia diferente, falei, agora Deus, eu quero que o Senhor confirme de novo. Aí abri 1 João 2,1. Meus filhinhos, vos escrevo isso para que não pequeis. Mas porém, se pecar, vocês têm para com o Pai um advogado fiel. E aí, naquele momento, eu entreguei minha vida para Jesus. E hoje já se faz 10 anos e 4 meses, poucos dias, que estou aí sendo mordomo de Cristo, sabe? Vivendo a totalidade de Deus na minha vida. E o Luciano, ele tem um episódio que ele é muito emblemático para toda a família Lagoinha, que é o episódio na história dele que ele vai contar agora pra gente. Quando eu ainda era do mundo, a gente estava indo praticar um assalto a um banco e no meio daquele caminho, a gente estava na região da Pampulha e a gente estava com os integrantes da quadrilha dentro do carro. E ali, naquele momento, um deles avistou o pastor Márcio, né? Pastor da Igreja Batista da Lagoinha. E naquele momento, aquele homem falou, ele comparou muitos homens aí que muitas das vezes dão um mau testemunho, né? Que pega o dinheiro de ovelha, essas coisas. Falou, esse homem tem muito dinheiro. E ali eu já sabia da vida do pastor Márcio, porque minha mãe contava para mim dentro do presídio, a gente tem um pastor, às vezes ele vende o carro dele para ajudar na obra, com dívida da igreja, né? Água, luz, essas coisas que acontecem. E ali naquele momento eu lembrei do pastor Márcio. E lembrei também de quantas vezes a igreja supriu a necessidade da minha família no comer e beber, até na água e na luz. E eu falei, olha, esse homem é homem de Deus, vamos mexer com esse povo, não que esse povo traz azar, não é bom não. Mas eu não tinha, eu era cego espiritualmente, né? E uma coveira falou, se é homem de Deus, eu quero ver se é homem de Deus, é agora. Nós vamos dar a volta no quarteirão, perguntar ele um endereço, uma informação, vamos pôr ele no carro e vamos voltar lá naquela casa a qual ele saiu. E ali começou tudo isso naquele momento, como se eu estivesse lá agora. E aí aconteceu o quê? Dei uma volta no quarteirão, apareamos o carro do lado do pastor Márcio. Ele estava até hoje, eu me lembro, uma meinha da Nike, um sapatinho de bermudinha, fazer caminhada na Lagoa da Pampulha. Depois que eu vim entender que ele fazia essas caminhadas ali. E aí paramos o carro, para descer o vidro não descia. E era um carro do ano, carro todo automático. Aí eu falo, vamos dar a volta de novo até que ele chega, porque ele estava virando a esquina. Dei uma volta no quarteirão rapidamente, paramos de novo para abrir a porta do carro. Nada da porta abrir. Na terceira vez que a gente para do lado do pastor Márcio, na região da Pampulha é muito comum ter uma viatura que vem com a adesivada Patrulha do Bairro.
O carro chamou a atenção da patrulha, a gente saiu em perseguição, teve que sair, quase que foi preso. Com muitos anos depois, eu dentro da cadeia, né, que eu fui preso por outros crimes, eu me deparei com o Salmo 91, a Bíblia, né, Deus fala que Ele guarda os seus, Ele tem carinho, Ele tem estima pelos seus. Deus não é Deus que cochila nem dorme. E eu me lembrei desse dia. E verdadeiramente é o cuidado do Senhor, porque eu também, mesmo no meu tempo passado, eu tinha guerras, tinha tumultos, tinha coisas na minha vida passada, que um dia a pessoa falou, vou te matar, vou tirar sua vida. E veio uma palavra de um profeta através dele que falou comigo assim, olha, Luciano, creia Provérbios 16. Se a sua forma é verdadeira e fiel de buscar a Deus, Deus fará que seus inimigos tenham paz com você. E um dia meu carro estragou, e ali eu achando, né, achei que ninguém tinha me visto, mas os meus inimigos daquela região, daquela favela já tinham me visto. E eles vieram para ceifar minha vida. E na hora que eu saí do carro, que eu chamei o seguro para vir com a prancha, eu tive que sair do carro. Eles chegaram para me abordar, para me matar. E ali o cara não conseguiu arrancar a arma da cintura. Ele falou, verdadeiramente, cara, você é um homem de Deus, eu te perdoo. Você tirou a vida da minha família, do meu irmão, eu te perdoo. Não quero ter amizade com você, mas eu não consigo fazer nada com você. E veio aquela palavra, porque a profecia, ela se cumpre. E o Luciano destaca também no depoimento dele como que toda essa história foi transformada na vida dele. Vamos ver. Eu sou fruto da palavra de Deus, do cumprimento da palavra de Deus, daquilo que Ele nos ensina e vive. Porque a gente tem que dar o testemunho do que vive e pregar o que vive, né? Porque senão é um testemunho vazio. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, ele como uma pessoa, como um pastor da igreja, um homem de multidões, né? Aquela simplicidade que tem, a visão que Deus deu a ele, foi isso que eu me tornei a ser. Porque ele viu a graça de Deus na minha vida. Ele viu a misericórdia. Porque enquanto a sociedade, muitas das vezes, ela olha para as pessoas como lixo. Mas a vida, né? Não tem ninguém que é maior que o seu pecado. Todo ser humano, ele é digno de misericórdia, ele é digno de graça. Porque se fosse possível examinar o ser humano por dentro e por fora, certamente ninguém se diria inocente. Então eu falo isso com evidência de que todo ser humano, ele é maior que o seu erro, que o seu pecado. E não tem como fugir desse amor. Gente, o amor de Deus, ele é genuíno. O amor de Deus, ele é sensível. Às vezes você acha que você tem problemas, às vezes você acha que você está sendo uma depressão, está com um divórcio. Você tem que se entregar, se doar a Deus. Porque Deus, ele não é surdo para que ele não venha nos escutar. A Bíblia fala, a palavra de Deus nos ensina que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Ele nunca viu um escolhido dele sem resposta. O milagre de Deus, aquele que prometeu, é fiel para cumprir. Eu tenho promessa, vocês têm promessa, mas basta a gente crer na nossa intimidade, na nossa vida com Deus. Temos que viver essa existência desse milagre. Eu gostaria que vocês destacassem para a gente hoje, no programa de hoje, para aquelas pessoas que elas estão escravas, seja do pecado ou do sentimento de culpa por um pecado que às vezes a pessoa até já abandonou. Alguma prática, alguma decisão, algum caminho ruim que ela tomava, algum pecado que ela tinha e hoje ela nem vive essa realidade mais. Só que ela também não consegue avançar porque ela não consegue buscar ajuda para deixar o que passou para trás, para realmente se expor a uma nova vida, né? Uma das funções nossas como terapeuta é ajudar a pessoa a contar a história dela, né? Contar como ela conta a própria história. Tem gente que conta a história como se fosse um conjunto de fatalidades, né? Então, minha vida aconteceu isso, por isso eu sou assim, né? Que a gente ajuda a pessoa a começar a enxergar a própria vida como um conjunto de possibilidades. Fala, olha, aconteceu isso, tudo, mas a partir de hoje você pode seguir por esse caminho, 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 né? E a partir dali ela começa a seguir, né? Ela começa a seguir começar a contar a história dela de uma forma diferente, né? Você pode contar todas as suas dificuldades e essas dificuldades formaram a pessoa fraca que você é, ou todas as dificuldades te formaram essa pessoa forte e de onde você te trouxeram vários aprendizados e por isso a tua vida ela está seguindo desse caminho, né? Então, o pecado, ele entra na nossa vida e ele está presente na vida de todos nós, né? De todos nós o tempo todo. E a gente tem uma forma de se livrar dele, que é o arrependimento, né? Através do arrependimento, né? A gente pode se arrepender, não confundido com remorso, né? Arrependimento é uma mudança de mentalidade, é o não querer mais ser assim, né? Mas um nível profundo, né? Não só não estou com vontade, né? Mas se acontecer, aconteceu, se não acontecer, aquela coisa meio desleixada, não.
mudei, não vou fazer mais, eu não sou outra pessoa. Confessar e deixar, né? Confessar, deixar e colocar na mão de Deus, né? Não com a força do nosso próprio braço, né? Tem o Espírito Santo que nos ajuda, né? Que nos ajuda a nos livrar dos diversos pecados, que sozinho não tem jeito, né? Sozinho a gente não consegue se santificar sozinho, né? Só com a força do nosso braço ela é insuficiente. Então a gente tem que entender, né? Muito vem desse entendimento, da gente entender o que foi feito por nós, né? O pagamento que foi feito por nós, a dívida que nós tínhamos que não era nossa, né? E a gente tem o recurso de conquistar a graça e viver de uma forma diferente, né? Com as dificuldades que continuam, né? Com as más inclinações ali que ainda continuam, mas aquilo não são frutos do coração, né? De um coração pecaminoso, né? Mas às vezes é um descontrole emocional, uma emoção que se abala e a gente se comporta mal. Tem diferença, né? Tem diferença aquele ato que a gente comete por um coração ruim, né? Ou de um comportamento ruim ali no momento, né? Que a gente falou, meu Deus, por que eu fiz aquilo? E a gente vai e se arrepende ali de novo, né? E continua seguindo a vida. Então, se a gente for olhar para o nosso passado para definir quem a gente é, todos nós ali vamos ter várias coisas, né? E o nosso cérebro, ele funciona assim, né? A gente guarda mais as coisas ruins, a gente olha para as coisas, dependendo do nosso estado momentâneo, a gente enxerga mais as coisas negativas sobre a gente, sobre o outro, né? Sobre qualquer circunstância, né? E a gente tem que treinar a ter esse olhar positivo sobre a gente, sobre o outro, sobre as circunstâncias, né? Um olhar mais de gratidão, olhar para os benefícios, né? Olhar para a bondade que existe. Foi uma história de maldade, teve coisas ruins, mas teve muita coisa boa também, com certeza. Teve muita boa intenção. Então, a gente tem que aprender e cultivar esse hábito, né? Ter isso como hábito. Porque no automático, né? Se a gente deixar o nosso pensamento fluir no automático, dificilmente ele vai ter essa gratidão, se a gente não se acostumar com isso, né? Se a gente não se acostumar com essa coisa, enxergar a bondade que há na nossa vida, as possibilidades benéficas que existem. E como fazer isso? Eu sempre pergunto para os meus pacientes, a primeira pergunta, que depois que eles terminam de contar a história, de falar tudo que eles têm para falar, eu pergunto, o que você ganhou até hoje na sombra, né, escondido atrás dessas histórias, dessa culpa, desses traumas? Então eu faço com que a pessoa pense sobre aquilo. Como que tem sido a minha vida, como que tem sido a minha construção desde que aconteceu isso até hoje? Quais são os ganhos? E a pessoa fala, não tem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que entender essa história, é o ressignificar. Porque ressignificar nada mais é do que você dar um novo sentido para aquela situação que você viveu. E se comprometer com o que você pode fazer daqui para frente. Então, os pensamentos automáticos, essas ideias virão na cabeça. Ah, porque você fez isso, você fez aquilo, né? Porque a gente não tem controle dos pensamentos automáticos. Eles pipocam na nossa cabeça. Mas depende da gente que esses pensamentos, eles criem ninho. Então, vem esses pensamentos, a gente precisa reestruturar. A gente precisa pensar numa forma mais alternativa e mais assertiva de pensar. Então, vem o pensamento de que porque eu não valho nada, que eu não tenho direito de nada. Não, peraí, por que eu não tenho? Eu fiz tudo isso de errado, mas e as possibilidades? E as coisas boas que eu já fiz? Que o doutor Lucas acabou de falar. Porque a gente tem esse mau hábito de focar só nas limitações, a gente esquece das possibilidades. Que o nosso Deus é um Deus de possibilidades e oportunidades. O ser humano, quando eu falo o ser humano, ele tem esse hábito de julgar, de condenar, de colocar, né, aquele rótulo. Uma vez bandido, para sempre bandido. Mas Deus não vê a gente assim. Né? Ele entende o nosso arrependimento, ele entende a nossa postura e ele conhece o nosso coração. Então, a gente precisa entender que nós somos um bom motivo para viver e que há esperança. Quanto à vida, há esperança. E às vezes até não só o outro rotular, mas às vezes até a gente mesmo se autorrotular. De entender que, tipo, como no caso do Luciano, não, mas são tantos anos na criminalidade, são tantos anos em um ciclo de violência, isso aqui define a minha identidade, eu não vou sair disso aqui nunca mais. E a mão de Deus, ele trouxe todo o favor para escrever essa nova vida, essa nova história, mas a partir também de uma decisão, que é uma decisão que precisa ser todo o tempo atualizada, né? Revista e atualizada,
se eu agora sou uma nova criatura, eu tenho novas práticas, eu tenho novas decisões, eu tenho novos caminhos, eu tenho outro comportamento, o que rege o meu padrão de vida, como você bem disse ali no início, né? Como que você conta a sua história? Não pode ser porque, meu pai morreu e eu não tive, e aí porque eu não tenho, eu posso acessar o do outro e roubo e faço e aconteço. Então, é realmente mudar a mentalidade. E como contar essa história, Dr. Lucas, a partir dessa nova mentalidade, que é: aqui eu não sou uma vítima, eu não sou uma vítima do sistema, eu não sou uma vítima da minha família, eu não sou uma vítima das pessoas ao meu redor, e também aqui eu também não sou um algoz. Né? Então, assim, como contar essa história de uma forma equilibrada, de uma forma madura, sendo protagonista da própria história? A gente tende a querer enquadrar a nossa história e a história das outras pessoas igual um filme, né? Então, você vai assistir um filme, você tem clareza de quem é do bem, de quem é do mal, e o do bem só faz coisas boas e o do mal só faz maldade. A maioria dos filmes de super-heróis, de contos de fada, eles são sempre assim: o malvado é malvado o tempo todo e o bonzinho é bonzinho o tempo todo. Só que a vida real não é assim, né? Na vida real, o herói é preguiçoso, o herói de hoje é o vilão da situação de amanhã, né? O bandido hoje, né, tá matando ali da pessoa, amanhã ele tá lá ajudando na creche, né? Ele tá contribuindo. Então a gente fica ali que é uma confusão. Confuso. Que até a própria Bíblia diz isso, né? Que as coisas loucas desse mundo, elas são... A sabedoria de Deus, ela é mais sábia do que a loucura desse mundo. Que ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele confunde as coisas que são as que não... Então, assim, não dá para você... Se você for ter uma leitura apenas racional, e é isso que ele destaca na vida do pastor Márcio, que é uma nobreza muito grande, que é você ver a graça de Deus sendo manifesta na vida de uma pessoa. Que aos olhos humanos poderia não ter graça nenhuma, favor nenhum. E como cristãos, esse é o nosso chamado, de vermos também no outro o que Deus vê, de olhar no outro e acreditar no outro, naquilo que Deus acredita, a despeito de todas as situações, não é mesmo? Sim, e a gente, qual que é a visão que a gente tem que ter? Eu sou o que eu estou fazendo, não é o que eu fiz, né? O que eu fiz continua acontecendo ou mudou, né? O que a gente vê muito hoje? Fulano bate nas pessoas porque apanhou muito do pai. Fala, peraí, você bate porque você apanhou ou você bate porque você não está buscando ser uma pessoa melhor? Porque você não está buscando deixar de ser uma pessoa agressiva? Você está buscando de verdade? Porque é mais fácil justificar o ciclo de violência sendo estendido do que melhorar. Sim, é muito mais fácil, né? Eu sou um reflexo do meu passado. A gente tem que quebrar essa mentalidade, né? E fazer, o que eu estou buscando? Qual o caminho que eu estou seguindo? Beleza, eu tenho essas dificuldades, eu tenho essas coisas que eu ainda não consigo, mas eu estou buscando melhorar. E a gente tem que se enxergar como um projeto, né? A gente tem que entender que a gente está num caminho, né? Jesus é o caminho, ele não é a linha de chegada, né? A gente ainda não chegou na perfeição, a gente não vai ficar igual a ele em vida, né? Não é vivendo e tentando. A gente vai ter as dificuldades, a gente está num caminho que a gente vai se aperfeiçoando, né? A gente é um projeto que vai melhorando, a gente não é um projeto que chega na perfeição. Então essa aqui é a visão que a gente tem que ter, né? Eu sempre tenho um aniversário de alguém e falar que você esteja melhor do que você estava no ano passado, né? Não que você seja perfeito, não que sua vida não tenha dificuldades, não que você seja mais forte, né? Que você tenha dado passos, né? E não tenha que ficar estagnado, né? Que a pessoa de hoje seja melhor do que a de ontem, né? Não que seja a pessoa perfeita, né? Então, o caminho percorrido ele é menor do que ainda tem para percorrer. E essa é a vida, a gente tem que aceitar, né? E continuar caminhando sem ficar olhando muito para trás. É isso, aceitar o que passou, né, que fez parte da minha história. Eu vou aprender, isso vai me trazer lições para poder enfrentar os novos desafios e me comprometer com o que eu posso fazer daqui para frente. Não culpabilizar o outro, não colocar responsabilidade sobre o outro e entender que eu não posso viver baseando a minha vida por traumas. Porque é trauma de infância, até quando? Eu preciso ser responsável pela minha vida, pelas minhas atitudes. Então, não tem como mais a gente ficar justificando a vida da gente com trauma do passado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Isso, tem solução, tem um caminho de recomeço. E algo tão interessante que eu vejo sobre o que a Bíblia nos orienta é que nós vamos conhecer a árvore pelo fruto.
Isso. Então, quando você ressignifica algo, quando você realmente passa por uma experiência real, autêntica, genuína com Jesus, não tem como. Se você foi enxertado, né, nessa videira verdadeira, se você entregou realmente tudo que você tem, tudo que você é natural que você vá dar o fruto a partir dessa nova vida, a partir dessa nova consciência, é como se você tivesse andado por um lugar e de repente houve uma conversão. Você estava indo para um lado do mal, errado, e é isso, é pecado, é dor, é violência, e você tem que andar por um caminho de paz. Você precisa andar por um novo caminho de esperança, por um novo caminho de fé, por um caminho que aponta para a nova convicção e para a nova vida que você tem em Jesus. Então, esta vida, ela é possível, ela é para você também. É uma vida abundante, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, ele diz que todos aqueles que forem até ele é o caminho até Deus. Ele não tem uma outra porta, não tem um outro caminho. Então, se você vai até ele, de maneira alguma, ele vai te lançar fora. Então, que você receba realmente esta restauração, essa graça, esse amor, esse favor imerecido de Deus através de Jesus, e que você viva os passos, um dia de cada vez, na direção daquilo que Deus tem para você e a partir de você, que é uma nova vida, é uma nova história. Afinal de contas, você de fato é um bom motivo para viver. Se você está preso em qual situação for, preso ou dentro de uma cela de um presídio, ou preso dentro de casa, ou preso dentro de casa, ou dentro de um celular com vícios e enfim, não importa como você está presa ou preso neste dia, há um caminho de liberdade para você através de Jesus. Há uma nova história, há um novo recomeço, e nele você pode experimentar, ter um testemunho para contar, ter uma história para contar que não é vitimista, que não é violenta, mas que é marcada pelo favor, pela graça, pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe e que você viva a nova vida que Deus tem para você. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, Dr. Lucas, mais uma vez. Obrigada, Grazi, pela colaboração. Até o nosso próximo programa.